galerinha do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra. Olha nós aqui novamente para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o período composto por subordinação. Isso mesmo, período composto por subordinação. Já estudamos sobre o período composto por coordenação. Estamos com uma videoaula sobre esse assunto no canal. Se você ainda não assistiu, ou se assistiu e ficou com alguma dúvida, volta a assistir para que você possa tirar as possíveis dúvidas que ainda pairam aí na sua mente. Pois bem, hoje nós vamos estudar sobre o período composto por subordinação. Vocês devem estar lembrados que na videoaula do período composto por coordenação, eu dei um exemplo lá de um período composto por subordinação, justamente para que você entenda a diferença entre o processo da coordenação e o processo da subordinação. Onde no processo da coordenação as orações são sintaticamente independentes e no processo da subordinação existe uma dependência sintática entre as orações. Ok, beleza. Vamos ver o conceito do que seja um período composto por subordinação. Então, olha aqui para a tela. O que é um período composto por subordinação? É aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. Então, no processo composto por subordinação, no período composto por subordinação, nós vamos ter orações que são sintaticamente dependentes. Uma, não fará sentido se não estiver ligada à outra. Se eu quiser separar essas orações uma da outra, elas não apresentarão sentido lógico, porque para fazerem sentido, elas têm que estar juntas, unidas, conectadas, Uma tem que se encaixar na outra. Do contrário, elas não apresentam sentido lógico. Então, esse processo é justamente o período composto por subordinação. É o processo da subordinação, da dependência sintática. Ok. Agora, nós vamos começar a entender o seguinte, que as orações subordinadas, dependendo do valor que elas apresentam no período, elas podem ser classificadas como subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. Então nós temos esses três tipos, dependendo do valor que aquela oração subordinada ela apresenta no período. Se ela equivale a um substantivo de um período simples, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Se ela equivale a um adjetivo, oração subordinada adjetiva. E se ela equivale a um advérbio, oração subordinada adverbial. Isso você vai entender melhor aqui na tela, com o exemplo. Olha só. É necessária tua vinda urgente. Observe que nessa frase, é necessária a tua vinda urgente, eu pergunto para você, quantas orações eu tenho aqui? Quantos verbos aparecem nessa frase? Aí você analisa e diz, professor, apenas um verbo. O verbo é. Ora, se só tem um verbo, então nós estamos diante de um período simples. Ok, beleza, período simples, só apresenta uma oração. Agora, essa parte que está em preto, nesse exemplo, tua vinda urgente, se você observar esse termo que está em preto, você observa que nele não há nenhum verbo. Ele não se apresenta com nenhum verbo. Pois bem, sintaticamente falando, fazendo a análise sintática desse termo, nós classificaríamos como sujeito da oração, nós classificaríamos como predicado da oração, nós classificaríamos esse termo como objeto direto ou objeto indireto dessa oração, como um predicativo, enfim.
Qual é a classificação sintática desse termo em preto nesta oração, neste período, né? Neste período simples? Então você vai analisar a oração e você percebe o seguinte: é necessária a tua vinda urgente. Procura o sujeito, né, na frase. Qual é o sujeito dessa frase? É necessária a tua vinda urgente. Se você mudar a ordem da frase, vai ficar: a tua vinda urgente é necessária. A gente já sabe que para descobrir o sujeito de uma oração, a gente faz a pergunta para o verbo. O que é necessário? Ora, tua vinda urgente. Tua vinda urgente é necessária. O que é necessária? Tua vinda urgente. Então, tua vinda urgente funciona sintaticamente como sujeito desta oração, cujo núcleo, a palavra mais importante do sujeito, é o substantivo vinda, certo? Então, guarde bem isso. Vinda, a palavra vinda, aqui nessa oração, nesse exemplo, é o núcleo do sujeito, né, da oração, a palavra mais importante. Ok, beleza. Agora eu poderia dizer, né, esta mesma frase de uma outra forma. Ou seja, eu poderia falar a mesma coisa, só que de uma outra forma. Ao invés de usar um substantivo, um nome, no lugar desse nome, desse substantivo, usar um verbo. E aí eu vou estar criando uma outra oração no período. É o que acontece aqui. É necessário que venhas urgente. Eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse na frase anterior. Né? Na frase anterior eu disse: é necessária a tua vinda urgente. E aqui no segundo exemplo, eu estou dizendo a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Eu estou usando agora, no lugar de vinda, eu estou usando o verbo, né? Venhas, ou seja, eu estou usando uma oração, que venhas urgente. Estou usando uma oração, certo? Então, o que é que muda aqui? O que muda é que esse período, que antes era simples, agora ele é composto, porque ele vai apresentar duas orações. Ele apresenta o verbo e apresenta o verbo vir na forma venhas. Então eu tenho duas orações, portanto eu tenho um período composto. Agora esse período composto, ele é composto por coordenação ou subordinação? Ah, professor, muito simples. Eu percebo que as orações, para fazer sentido, elas têm que estar unidas. Eu não posso separá-las, porque se eu separá-las, elas não terão sentido lógico. Então, o processo utilizado aqui é o processo da subordinação. Que venhas urgente é uma oração subordinada. Ela está ligada à primeira, ela depende da primeira para fazer sentido. Ok, beleza. Agora, como ela está, certo, substituindo um substantivo no período simples, nós vamos dizer que essa oração é uma oração subordinada substantiva. Muito simples. A oração subordinada substantiva é aquela que substitui ou que faz referência a um substantivo que aparece em um período simples. Ok, professor, agora sim, agora ficou certo, mais claro, agora realmente eu entendi o que é uma oração subordinada substantiva. É aquela que faz referência ou substitui um substantivo que aparece em um período simples. Beleza. Agora vamos para outra categoria, né, que é a oração subordinada adjetiva. O próprio nome está dizendo, adjetiva. Então ela vai fazer referência ou vai substituir um adjetivo que aparece no período simples. Olha aqui o exemplo. Esta foi uma redação bem sucedida. A pergunta que eu faço é: quantas orações eu tenho nesse período? Aí você vai olhar os verbos e você percebe que só aparece o verbo foi. Portanto, eu só tenho uma oração. Então, o período é simples ou composto? Ah, professor, é claro que é um período simples. Só tenho uma oração. Beleza. Agora, observe que esse termo que está aqui em preto, né, negritado, ele faz referência à palavra redação, caracterizando esta palavra. Ou seja,
esta foi uma redação bem-sucedida. Então, bem-sucedida é uma característica da redação, né? Aqui eu tenho um adjetivo, né? Os adjetivos é a classe de palavra que caracterizam os substantivos. Então, aqui eu tenho um adjetivo, inclusive um adjetivo composto, porque é formado por duas palavras, que está caracterizando o substantivo redação. Beleza. Então, eu tenho um período simples e tenho um adjetivo que caracteriza um substantivo, que é o substantivo redação. Beleza. Entendido isso, eu poderia dizer, certo, esta mesma frase utilizando uma outra forma. Ou seja, eu poderia dar a mesma informação utilizando uma outra forma. Ao invés de usar um adjetivo, usar uma oração que equivale a um adjetivo. É o que aparece aqui no outro exemplo. Olha só, esta foi uma redação que fez sucesso. É claro que uma redação bem-sucedida é uma redação que faz sucesso. Então, esta foi uma redação que fez sucesso. Que fez sucesso, observe que há um verbo nesse termo, que fez sucesso. Há um verbo. Então, se há um verbo, eu tenho aí uma oração. Então, observe que agora já aparecem duas orações no período. Antes eu tinha um período simples, agora eu tenho um período composto, onde vai aparecer o verbo foi e vai aparecer o verbo fez. Então, eu tenho duas orações. A primeira é, esta foi uma redação, e a segunda é, que fez sucesso. Essa segunda oração, ela está ligada à primeira, né? Essa primeira oração nós chamamos de oração principal do período. Então, ela está ligada à primeira, e ela só faz sentido se ela estiver unida à primeira. Então, o processo aqui é o processo da subordinação. O processo utilizado aqui para organizar o período é o processo da subordinação, onde essa segunda oração, ela faz referência a um adjetivo que foi citado na oração de um período simples, ou seja, ela está substituindo esse adjetivo. Como ela faz referência a esse adjetivo, nós vamos classificar esta oração que fez sucesso como uma oração subordinada adjetiva. Muito bem. Então, professor, uma oração subordinada adjetiva é aquela que faz referência ou substitui um adjetivo que foi citado em uma oração no período simples. Ok, beleza, isso mesmo. Tá certo? Então, entendido aí o que é uma oração subordinada adjetiva. É aquela que tem o valor de um adjetivo em um período simples. E agora nós vamos para a próxima categoria, que é a oração subordinada adverbial. É aquela que tem o valor de um advérbio. Tá certo? Olha só aqui na tela. Com chuva a plantação vingará. Essa expressão com chuva, né, ela modifica o verbo vingará. Como ela modifica, como ela altera esse verbo, ela é uma locução adverbial, né? As locuções que vocês nessa altura do campeonato já devem saber o que é, né? O que significa. A locução, ela é formada por um grupo de palavras que tem, certo, o valor da classe gramatical a que ela se refere. Então, com chuva é uma locução adverbial que está modificando aqui o verbo vingará. Vocês devem estar lembrados que o advérbio, né, é uma das 10 classes de palavra que serve para modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. E o advérbio, ele pode também ter o valor, certo, de uma locução adverbial, ou seja, uma locução adverbial pode ter o valor de um advérbio, certo? E uma oração subordinada adverbial também aparece com o valor de um advérbio. Isso significa dizer que tanto o advérbio, como a locução adverbial, como a oração subordinada adverbial, vão aparecer junto de um verbo para modificar esse verbo, para alterar esse verbo, e sintaticamente falando, tanto o advérbio, como a locução adverbial, como a oração subordinada adverbial,
né, passam a ser classificados como adjunto adverbial. Claro, isso é análise sintática, é o que nós estamos estudando, né? Pois bem, então eu posso dizer essa mesma coisa aqui que eu disse nessa oração de uma outra forma. Ao invés de usar uma locução adverbial, eu posso usar uma oração, que vai ser chamada de oração subordinada adverbial. É o que acontece aqui, ó. Com chuva a plantação vingará, se chover a plantação vingará. Então observe que eu tenho aqui o verbo chover e tenho o verbo vingará. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Então aqui eu tenho um período composto, certo? Por subordinação, porque essa oração se chover só tem sentido se tiver ligada à principal, a plantação vingará se chover. Então, se eu separar e tirar o se chover, né, do restante da frase, esse se chover não vai ter sentido, só vai ter sentido quando está unido à oração principal, a plantação vingará. Pois bem, então se chover aqui é uma oração. Como essa oração está fazendo referência ou substituindo uma locução adverbial de um período simples, nós vamos dizer que essa oração é uma oração subordinada adverbial. Então, se chover, passa a ser uma oração subordinada adverbial, porque tem o valor de uma locução adverbial em um período simples. Ah, professor, agora eu entendi. Uma oração subordinada substantiva é aquela que tem o valor de um substantivo em um período simples. Beleza. A oração subordinada adjetiva é aquela que tem o valor de um adjetivo em um período simples. Ok, isso mesmo. E a oração subordinada adverbial é aquela que tem o valor de uma locução adverbial ou de um advérbio em um período simples. Isso mesmo. Certo? Então, nós estudamos aí os três tipos de orações subordinadas que existem na língua portuguesa: substantiva, certo? Adjetiva e adverbial. É claro que a gente vai explorar melhor cada uma dessas categorias em outras videoaulas. A videoaula de hoje é mais uma videoaula de introdução para que nós passemos a começar a entender o que é um período composto por subordinação. Beleza. Voltando agora para a nossa próxima tela, nós temos a classificação das orações subordinadas de acordo com a forma. O que é isso, professor? É o seguinte, as orações subordinadas, elas podem ser introduzidas no período de duas formas. Elas podem ser introduzidas através de uma conjunção, né, mais um verbo que pode ser conjugado no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Quando isso acontece, nós vamos dizer que ela está na forma desenvolvida. Atenção, a forma desenvolvida de uma oração, ela vai aparecer sempre com a oração trazendo uma conjunção e um verbo, o verbo da oração, que vai estar conjugado no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Olha aqui o exemplo de uma oração subordinada desenvolvida. O pai sugeriu que esquecessem o ocorrido. Onde é que está a oração subordinada? Que esquecessem o ocorrido. A oração principal, o pai sugeriu. Ok. Então observe que esquecessem o ocorrido, né, é a oração subordinada. Essa oração subordinada, se você observar, ela foi introduzida no período com o auxílio de uma conjunção e mais um verbo que foi conjugado. Ou seja, quando isso acontece, nós vamos dizer que a oração ela é desenvolvida. Beleza, oração desenvolvida é aquela que vem com uma conjunção, mais um verbo que pode ser conjugado no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Ok. E quando é que ela é reduzida, professor? Ela é reduzida quando não necessariamente ela vai vir com a conjunção. E outra coisa, o verbo da oração vai aparecer sempre em uma das formas nominais do verbo, ou seja, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vem para cá que você vai entender melhor. O pai sugeriu esquecer o ocorrido.
Observe que essa oração esqueceu o ocorrido é uma oração subordinada. A oração principal do período é o pai sugeriu. Então eu tenho aqui dois verbos, né, sugeriu e esquecer. Portanto, eu tenho um período composto. Só que essa segunda oração, que é a oração subordinada, ela não aparece no período com conjunção, né? Não temos aqui a presença da conjunção. E outra coisa, o verbo que lá no outro exemplo da desenvolvida estava conjugado, aqui vai aparecer, né, em uma das formas nominais, que é o infinitivo terminado em R. Então aqui eu tenho uma oração subordinada reduzida. Ou seja, a oração subordinada reduzida, ela apresenta-se no período de forma mais econômica. Você economiza palavras quando você está escrevendo as subordinadas na forma reduzida, porque você não necessariamente vai usar a conjunção, e o verbo vai aparecer sempre em uma das formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo. Nesse caso aqui está aparecendo no infinitivo. Beleza, professor, entendi agora o que é uma oração subordinada desenvolvida, o que é uma oração subordinada reduzida. Ok, beleza. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, sobre o período composto por subordinação, certo? Nós vamos fazer uma atividade. Então eu deixo aqui uma atividade para vocês com 3 questões, né, para vocês copiarem no caderno, certo? E responder estas questões, e assim vocês vão compreender melhor, né, esse estudo introdutório do período composto por subordinação. Então a primeira questão eu peço para vocês responderem, né, letra A, como você definiria um período composto por subordinação? Isso você vai responder com suas palavras, depois de assistir a videoaula, depois de todo o estudo feito. O que é um período composto por subordinação? Responda com suas palavras, né? E dê um exemplo de um período composto por subordinação. A letra B, de acordo com o valor que assumem em um período, as orações subordinadas podem ser de 3 tipos, né? Pode ser de 3 tipos. E aí na videoaula eu mostro esses 3 tipos, essas 3 categorias. Vai ser muito fácil de você responder. E a C, de acordo com a forma, como se classificam as orações subordinadas? Eu também falo desse assunto no final da videoaula, né? As 2 formas pelas quais as orações, as orações subordinadas, elas podem aparecer no período, tá certo? E a segunda questão, reescreva cada período abaixo, transformando o termo grifado em uma oração subordinada. Então aqui eu tenho um termo grifado, certo? E você vai transformar esse termo grifado em uma oração subordinada. Como, professor? É só você acrescentar um verbo, né, de forma que a oração faça sentido no período. E aí você vai estar transformando esse termo numa oração subordinada. Mesma coisa vai fazer com a letra B. É importante a manutenção dos ecossistemas. Então, a manutenção dos ecossistemas, você vai transformar numa oração subordinada. E a terceira questão, reescreva as orações subordinadas destacadas na forma desenvolvida. Elas estão na forma reduzida, né? Olha aqui, verbo no particípio, verbo no gerúndio, elas estão na forma reduzida, e você agora vai transformá-las na forma desenvolvida, acrescentando uma conjunção e fazendo aí a conjugação do verbo, certo? No modo indicativo ou no modo subjuntivo. Então, gente, nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é um período composto por subordinação. Essa videoaula é uma videoaula introdutória. Nós vamos continuar explorando esse assunto, né, em outras videoaulas com as diferentes classificações das orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Tá certo? Então façam a atividade e assim vocês vão compreender melhor esse assunto. Pesquisem, assistam outras videoaulas, né? Façam a leitura do assunto no livro, texto, e aí com certeza, se vocês fizerem isso, vocês vão começar a entender melhor o processo da subordinação, certo? Em um período composto. Eu me despeço aqui de vocês, certo? Um abraço a todos
Que Deus possa cada dia mais iluminá-los e até a nossa próxima videoaula.